Meus irmãos, vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 17. Eu vou explorar do versículo 1 ao versículo de número 13, contudo, a minha ênfase principal é no versículo de número 6. 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 13, contudo, o centro da mensagem nesta manhã está localizado no versículo de número 6. 2 Crônicas, capítulo 17, 1 ao 13, sobretudo no versículo de número 6, a base da nossa mensagem, a qual será construída do versículo 1, ou sobre esta base, será construída do versículo 1 ao versículo 13, em que nós vamos aprender nesta manhã como este rei, este servo de Deus, ele foi fiel ao Senhor, apesar das circunstâncias, e ele foi galardoado, premiado por Deus por causa desta fidelidade. Versículo de número 6 diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Aí diz a palavra de Deus: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Vamos orar? Deus amado, nosso bendito Pai, quero colocar nas tuas mãos, diante de ti, as nossas vidas. Rogar, Senhor, que o teu Espírito esteja nos instruindo, nos ensinando nesta manhã, a fim de que a nossa mente possa estar sendo transformada dia a dia à imagem de Jesus Cristo, fazendo-nos, ó Deus, vivermos de forma distinta deste mundo e dos valores deste mundo. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Meus irmãos, o pastor John Stott, grande servo de Deus, em certa feita ele escreveu dizendo que ele não tinha medo da perseguição do mundo sobre a igreja, mas que ele tinha medo, na verdade, era do subcristianismo, ou seja, ele entendia que se o mundo se levantasse contra a igreja e a oprimisse e a perseguisse, ele não teria medo destas ações, entendendo sempre, historicamente, que a igreja sempre sobreviveu e sempre cresceu, mesmo em meio à pressão. Mas ele tinha receio, ele tinha medo do subcristianismo, ou seja, dos cristãos não viver os valores de Deus neste mundo, de não viver os valores do cristianismo. E esta, meus amados irmãos, sem dúvida nenhuma, é a questão que precisa ser levantada. E esse é o grande receio, porque quando a igreja conhece a verdade de Deus e não vive a verdade do Senhor, ela fica fragilizada, enfraquecida, e esta igreja então vai perdendo espaço, vai perdendo poder. Meus queridos, nós lemos aqui na palavra do Senhor uma colocação muito interessante, pelo menos que mexe muito com o meu coração, quando o texto fala a respeito do rei Josafá. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Nós precisamos ter em mente o seguinte: lá mais ou menos pelo ano 900, o povo de Israel foi dividido em dois povos, ou dois povos, melhor dizendo, o Israel norte, o Israel sul. O Israel norte teve mais ou menos 10 tribos e meia, e o Israel sul teve cerca de 1 tribo e meia. O Israel norte nunca foi fiel ao Senhor,
apesar de ter sido instruído pelo Senhor até a época de Salomão, este povo não foi fiel a Deus, enquanto que o Israel Sul, sobretudo encabeçado por Judá, foi um povo extremamente fiel a Deus. Portanto, a estas alturas, Josafá é rei de Judá, desta parte fiel ao Senhor, e diz a palavra de Deus que o seu pai morreu. Diz aí, em lugar de Asa, que era pai de Josafá, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel, ou seja, contra Israel norte. E é a respeito deste Josafá que o versículo 6 está descrevendo com estas palavras maravilhosas: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Muito interessante a colocação da palavra de Deus, porque aqui não está falando dele ser ousado por enfrentar grandes exércitos, não está falando de sua ousadia por questão de coragem, outras que não fosse a coragem de, apesar de todas as circunstâncias, ele ser ousado em seguir o Senhor, em praticar aquilo que era da orientação de Deus e da sua palavra. Meus queridos, apesar de que nós temos aí o nosso mundo ao nosso derredor, e que os valores estão completamente transformados e até mesmo transtornados, apesar de que nós sofremos pressão deste mundo, nós precisamos ter o coração tal qual teve este homem, e sermos ousados em vivermos os valores de Deus e andarmos no caminho do Senhor. Nós não podemos viver o subcristianismo. Antes, nós precisamos viver um cristianismo vivo, prático, na vida de cada um de nós. E é sobre isso, meus amados, que eu quero compartilhar nesta manhã. O título da mensagem é Um Coração Ousado no Senhor. Sobre este tema, fidelidade foi a sua ousadia. Um coração ousado no Senhor, fidelidade foi a sua ousadia, porque em primeiro lugar, ele superou os valores da moda pela palavra. Novamente, ele superou os valores da moda, os valores que estavam ao seu derredor, os valores que existiam no mundo de então, pela palavra de Deus. Ou seja, ele tinha ao seu derredor uma série de pensamentos, uma série de comportamentos, uma série de conceitos, mas não foi isso que influenciou a sua vida. O que influenciou a sua vida, o que dirigiu a sua vida, foi a palavra de Deus com seus conceitos e valores. Há poucos dias eu vi um vídeo, e me perdoe citá-lo, um determinado religioso, vamos dizer aí um padre, era um padre mesmo, estava lá numa celebração, e aí então ele pediu que se colocasse um vídeo. Não sei se vocês viram isso. Era um vídeo de cerca de 30 segundos, e nesse vídeo era apresentado a globeleza, 30 segundos de exibição. Todo mundo ficou escandalizado. Todo mundo ficou escandalizado por este vídeo. Como pode? Como pode acontecer isto dentro de uma igreja? Como pode exibir este vídeo? Ao que depois, este líder espiritual estava dizendo: pois é, aqui vocês censuram isso, mas na sua casa, onde também Deus deveria estar presente, ou deve estar presente, lá vocês não censuram. Lá vocês podem ver tudo, vocês podem ver filmes, novelas, com as mais estranhas mensagens que provém do mundo, e vocês não filtram estas mensagens. Ou seja, o objetivo naquele momento foi causar o impacto, a indignação, para mostrar que às vezes dentro da igreja se quer viver determinados valores,
mas nas nossas casas e na sociedade dá a impressão que Deus está ausente e que então nós podemos fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, assistir qualquer coisa, viver qualquer valor. Meus irmãos, veja o que dizem aí os versículos 3 e 4 deste capítulo 17, falando a respeito deste homem de Deus. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ainda que Judá, Israel ao sul, fosse fiel ao Senhor, alguns reis, lamentavelmente, flertaram com a idolatria, viraram as costas para Deus, tentaram viver uma vida que agradasse o povo. Mas quando o seu pai Asa morreu, a palavra de Deus diz então que ele foi substituído pelo seu filho Josafá, que se tornou rei. E a palavra de Deus então está dizendo que ele voltou à prática dos primeiros tempos, quando Davi, um ancestral da sua linhagem, foi extremamente fiel ao Senhor, e no versículo de número 4 diz aí: procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. A idolatria estava presente, tentar agradar o povo da parte do rei estava presente, flertar com as práticas dos povos ao redor estava presente naquele momento. Mas este servo de Deus, diz aí o texto, que ele andou pelos caminhos, pelos primeiros caminhos de Davi. Fala seu pai, mas não o seu pai ali de forma imediata, mas aqui trata do seu ancestral, que viveu mais ou menos aí a esta altura cerca de 250 anos antes dele, Josafá. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio até nós, ele nos pregou os seus valores, ele nos ensinou esses valores que procediam da parte do Pai, que se chocam com os valores do mundo. Nós somos cristãos porque nós dizemos que somos discípulos de Jesus, que seguimos o Senhor Jesus Cristo, que seguimos o seu caminho. Eu sei que não é fácil viver os valores cristãos lá no trabalho, não é fácil viver os valores cristãos lá na escola, não é fácil viver os valores cristãos na sociedade, não é fácil nós vivermos os valores cristãos neste mundo no qual nós estamos. Mas, se de fato nós somos cristãos e nós somos pela graça de Deus, nós precisamos fazer como este servo. Nós precisamos superar esses valores que a moda do mundo nos impõe, os conceitos do mundo nos impõem, para vivermos a palavra de Deus. Aqui, acolá, nós somos desafiados ou a seguirmos o nosso coração e termos determinadas perdas ou incertezas, ou então nós nos decidimos a vivermos os valores de Cristo ou do cristianismo. Como isso é desafiador para nós. Mas nós precisamos viver os valores da palavra de Deus, os valores cristãos, os valores de Cristo Jesus, os valores que emanam da Bíblia, os valores que emanam de Deus. Você e eu somos desafiados a isso. Mas em segundo lugar, este servo de Deus não apenas superou os valores da moda, ou seja, da circunstância, por intermédio da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, mas ele rompeu com absolutamente tudo para que a palavra de Deus prevalecesse. Ou seja, ele procurou
desestruturar tudo, desconstruir tudo, para reconstruir todas as coisas agora, mediante a palavra de Deus, mediante os valores provenientes de Deus, mediante os valores da fidelidade a Deus. Alguns anos atrás, talvez 2 anos, não me lembro bem, desculpa aí meus irmãos, a minha garganta aí, há mais ou menos 2 anos atrás, creio eu, passou num canal de televisão uma reportagem sobre um grande grupo de jovens. Se não me falha a memória, eram mesmo cristãos, evangélicos, mas o que causou espanto, digamos assim, a essa emissora, ou talvez à sociedade, e por isso a reportagem, é que aqueles jovens, eles tinham fechado com eles mesmos, eles tinham definido que eles se casariam virgens, castos, sem a experiência sexual antes do casamento. E isto causou estranheza na sociedade, causou estranheza a ponto tal que esta emissora foi até estes jovens fazer uma entrevista para conhecer o pensamento deles e o porquê que eles tinham tomado aquele tipo de decisão. Qual é a prática hoje na sociedade? Claro, meus irmãos, eu estou pensando o assunto de milhares e quiçá milhões de assuntos que estão aí na sociedade, que se chocam com os valores de Deus, que se chocam com os valores cristãos, mas eu estou pensando com essa ilustração para mostrar simplesmente como estes jovens romperam com o modismo que está ao seu derredor. Qual é, na verdade, a prática que existe no mundo? O jovem, o adolescente de 11, 12, 13 anos para cima. Os irmãos estão cansados de saber, começam a namorar e logo já se envolvem intimamente, se envolvem sexualmente. Meninos, meninas que desde 10, 11 anos praticam abertamente a vida sexual, têm uma vida sexual intensa. E estes jovens romperam com esta prática, vivendo aquilo que eles entendiam que é da palavra de Deus, e de fato é da palavra de Deus. Meus queridos, claro que foram outros fatos, mas também este servo de Deus chamado Josafá, ele rompeu com tudo que estava ao seu derredor, para que a palavra de Deus pudesse prevalecer. Veja o que diz aí, o versículo 6 em seu final: e ainda tirou os altos e postes ídolos de Judá, e continua: no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Halil, Obadias, Zacarias e Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Meus irmãos, que atitude esplêndida, que atitude maravilhosa. A palavra de Deus diz que o povo estava acostumado aos seus cultos, na construção dos seus próprios deuses, na construção dos seus próprios valores que emanavam desses falsos deuses, os quais eles mesmos criaram. Aí no versículo 3 diz que ele não procurou Baalins. No versículo de número 6 diz que ele derrubou todos os postes ídolos de Judá, e em lugar desta religiosidade vã, no lugar desta religiosidade que emanava
deste coração pecaminoso e idólatra, o rei Josafá tomou os príncipes, tomou os levitas, tomou os sacerdotes e ordenou que eles fossem por todo o Judá, ensinando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia Sagrada de então, o livro da lei. Já imaginaram que atitude esplêndida deste servo de Deus? Romper com toda a sociedade, romper com todos os valores, romper com todas as práticas, romper com toda a idolatria. E aí então, ele pegar os líderes políticos, religiosos, e determinar que fossem por toda a nação, a fim de que a palavra de Deus prevalecesse em detrimento da perda daqueles deuses, daquelas idolatrias, as quais ele jogou pelo chão. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve entre nós, os irmãos sabem muito bem disso. Apesar de que ele tivesse encontrado neste mundo o povo gentílico, que eram povos que não pertenciam ao povo de Israel, e apesar de ele ter encontrado o povo de Israel, que em princípio seria o povo de Deus, o qual haveria de espelhar a glória de Deus neste mundo, através do seu comportamento e ensino, ele encontrou um povo religioso, cuja religião estava totalmente distorcida, cheio de ídolos, ou cheia de ídolos, não feitos por mãos, mas fabricados pelo coração. O sábado, a religiosidade, o dinheiro, tudo isso imperava no coração deste chamado povo de Deus, e conceitos tão contrários à vida espiritual emanente de Deus, ou que decorre de Deus. O Senhor Jesus Cristo enfrentou grandes dificuldades, foi ameaçado, foi perseguido, por fim ele foi morto, porque principalmente aqueles religiosos que deveriam ser os primeiros a dizerem: fala, Messias enviado do Pai, que nós somos o teu povo e queremos ouvir a mensagem do Senhor. Ao contrário, desejaram calá-lo diante de uma fé que estava completamente obstruída, cegada, sem vida, apenas como lei. Mas este servo de Deus, ele rompe com toda a rede impiedosa ao seu derredor, para que a palavra de Deus pudesse prevalecer através deste ensinamento dele ir por todo o mundo de Judá, ou por toda esta nação, levando a palavra de Deus, levando a vontade do Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo se chocou com a sociedade de então, gentílica e religiosa, os irmãos podem estar certos de que o cristão fiel, o cristão que quer viver os valores de Cristo, o cristão que conhece os valores que emanam da palavra de Deus, que emanam de Deus no seu dia a dia, também vai ter choque, vai ter conflito, e nós precisamos romper com estas pressões, com essas redes que estão ao nosso derredor, para que a palavra de Deus prevaleça não somente na nossa prática, mas prevaleça até no nosso compartilhamento com o colega do trabalho, colega de estudo, com a nossa vizinhança, com aquelas pessoas com as quais nós temos oportunidade de falarmos.
nunca estaremos isentos deste choque. Um coração ousado no Senhor, fidelidade foi a sua ousadia. Em primeiro lugar, ele superou os valores da moda ou da circunstância pela prática da palavra. Em segundo lugar, ele rompeu com tudo para que esta palavra pudesse prevalecer. E finalizando, ele foi contemplado, galardoado, premiado, presenteado por causa da sua fidelidade à palavra de Deus ou na palavra de Deus. Este, meus amados, este é o grande detalhe que nós precisamos ter em nossa vida. Já lhes contei esta história, não sei se lá na década de 50 ou de 60, em que vários políticos fizeram visita à rainha da Inglaterra, acho que Elizabeth I, e eles ficaram admirados com a beleza da Inglaterra, com a justiça na Inglaterra, com tudo funcionando muitíssimo bem, ficaram extasiados. E aí vem a questão curiosa, e se dirigiram a ela e perguntaram: por que este país é tão belo, tão justo, tem todos esses valores tão esplêndidos? Porque, entre aspas, todo esse sucesso, esse despontar entre as nações, viver de forma tão destacada? Ela poderia criar grandes argumentos e muitos argumentos, mas a resposta dela foi uma simples resposta, muito sucinta: a Bíblia. Pensaram que seriam pensamentos, ou seja, que a Inglaterra estava tão bela e tão justa e tudo aquilo, por causa de mentes engenhosas. E ela respondeu: a Bíblia. Nós vivemos os valores da Bíblia, nós vivemos os valores que procedem de Deus. O sucesso era devido ao conhecimento da palavra e os conceitos da palavra engendrados em todas as camadas da sociedade daquele país. Vejam, meus amados, o que dizem o versículo 3, 5, 10 e 12, não vou comentar muito. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalins. Versículo 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória abundante, em abundância, Versículo 10 ao 12, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá, empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Enfim, fui até o versículo de número 13 nessa narrativa. O texto diz de um homem que foi fiel ao Senhor e que voltou para andar segundo os valores do seu ancestral, o rei Davi, a respeito de quem Deus declarou que era homem segundo o seu coração e que fez toda a sua vontade. Mais adiante, a palavra de Deus nos mostra que a mão do Senhor então foi com Josafá e confirmou todas as suas iniciativas. Ele contemplou com riqueza e glória em abundância.
Diz a palavra de Deus que este homem foi tão revestido da graça e do poder de Deus, que todos os reinos ao redor de Judá temeram lutar contra Judá, ficaram em paz, e os próprios adversários pagavam impostos e levavam presentes a Josafá. E diz novamente o versículo 12: se engrandeceu em extremo continuamente. Meus irmãos, aqui não é teologia da prosperidade, em que você leva alguma coisa e em consequência daquilo você ganha, você consagra o dízimo e você então é premiado, você faz um tipo de ação e você é presenteado, você faz um tipo de vigília e você tem o ganho. Não, meus amados, aqui é algo organicamente bíblico, pela fidelidade ao Senhor. A mão do Senhor esteve sobre a cabeça de Josafá, e este então foi engrandecido, respeitado, marcou a história por causa da sua fidelidade. Quando as pessoas prosperam e antes da sua prosperidade não tem fidelidade, nós precisamos nos perguntar: de onde está vindo essa prosperidade? O Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto, os irmãos sabem, mas ele foi honrado. Por 3 vezes ele usou a palavra de Deus para que ele pudesse espantar as tentativas por parte do diabo. E a Bíblia diz que depois que ele então expulsou o diabo mediante as respostas com a Bíblia Sagrada, e sendo ele fiel sem pecar contra o Pai, vieram os anjos e serviram a Jesus Cristo. E a nossa fidelidade ao Senhor que faz com que o plano de Deus se cumpra entre nós. E se for muita, média ou pouca prosperidade, é prosperidade, e nós seremos contemplados pelo Senhor, mas por causa da nossa fidelidade a Deus, não por causa de uma oração mágica, uma oração poderosa, ou um líder poderoso, ou iniciativas poderosas. Não, é a fidelidade a Deus. As nossas mentes precisam ser corrigidas perante o Senhor. Um coração ousado no Senhor, fidelidade foi a sua ousadia. Ele superou os valores do seu tempo, usando a palavra. Ele rompeu com tudo e fez prevalecer a palavra. Ele foi contemplado por Deus por causa da sua fidelidade à palavra. Concluindo, meus amados, quero dizer-lhes que o Senhor Jesus Cristo cumpriu integralmente a palavra do Pai, único até hoje, e será o único em cumprir 100% a vontade do Pai. É o Espírito dele que habita em nós, e se ele cumpriu, o seu Espírito habita em nós, ainda que nós tenhamos choques nesta sociedade, conflitos, Deus tem poder para nos capacitar o suficiente, o necessário, para que também nós sejamos fiéis a Deus, para que também nós vivamos os valores de Deus nesta sociedade. Nós jamais os viveremos por nossa capacidade, mas a nossa capacidade procede de Jesus que venceu, o qual habita em nós pelo seu Santo Espírito e nos capacita para sermos cristãos de verdade e sermos fiéis a toda a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos estes homens e mulheres fiéis ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.